na licitação do SIGIP e consta essas cotações do próprio Conselho. Excelência, só para comunicar a Vossa Excelência que restam apenas 5 minutos para a sua exposição. Essa licitação, esse pregão, já constava as 3 ditas cotações de preços que são feitas para aferir a média aritmética. Uma outra empresa que não, uma das 3 que apresentou cotação, sagra-se vencedora. Então nós temos 4 bases de preço. Ainda assim, o município, antes de firmar o contrato de adesão a essa licitação compartilhada, teve o cuidado de solicitar do mercado, de outras 2 empresas, outras cotações de preço. Então, foi uma adesão, uma vinculação a uma licitação compartilhada, onde o município teve o cuidado de não apenas observar as 4 cotações de preço, as 3 iniciais e a da empresa vencedora, como pediu de outras 2 empresas antes de firmar, para justamente atestar que os valores que estavam sendo praticados pela empresa SD Consultoria eram abaixo daquilo que estava sendo praticado no mercado. Então, não existe vício nessa, digamos, adesão, porque na verdade é uma coligação à licitação compartilhada, com previsão na lei de licitações, e nem existe vício sobre o aspecto procedimental, sobre a vertente da ausência das cotações financeiras. E aí, por fim, o último fato que é observado é a suposição de que não teria havido justificativa para a ex-prefeita Yolanda, e aí não é o seu Cláudio Roberto aqui representado, mas terei que falar sobre isso, porque o mesmo ainda pagou alguns valores decorrentes dessa contratação emergencial. O município de Marechal Deodoro passou por uma intercorrência, conselheira Anselmo, porque em meados de setembro de 2016, o senhor Cristiano Mateus foi afastado por ordem judicial. E foi afastado por ordem judicial num processo, mas existiam outros 4 processos de outras naturezas, de outras secretarias, mas era questões de educação, questões de infraestrutura, questões de saúde, questões de transportes envolvidos nesses processos em trâmite na Justiça Federal, e ele foi afastado por decisão judicial. Nessa época, a senhora vice-prefeita Yolanda tinha perdido a sua mãe e ela estava num momento de depressão profunda, reclusa, inclusive, em uma clínica. E ela não pôde assumir, conselheiro Otávio. Isso era meados de setembro. Quem seria o sucessor natural para assumir? O presidente da Câmara. O presidente da Câmara estava concorrendo à vereança e simplesmente disse: não assumo. O município passou quase 20 dias sem prefeito. Realizada a eleição do dia 7, dia 8, o presidente se apresentou e disse: agora eu assumo. E passou 2 semanas, quando a vice-prefeita, a senhora Yolanda, foi liberada pelo médico e pediu para voltar ao cargo. E o presidente da Câmara disse: entrego não. Teve que entrar com um mandado de segurança para uma ordem judicial mandar ela assumir. Veja o tumulto que aconteceu. Inicia sua gestão já no final de outubro. No final de outubro, com a equipe toda advinda do ex-gestor que tinha sido afastado. Com todos inúmeros contratos de saúde, de educação, de transporte contaminados através de ações de improbidade administrativa. Qual é a medida que uma gestora dessa tem para prevenir a sua responsabilidade? Mudar a equipe de secretariado e se fazer as contratações, as despesas o mais básico possível, as contratações as mais básicas possível, ainda que em tom de emergência, porque não queria pegar carona, de repente, em eventuais processos contaminados. E assim ela fez. Assim ela fez nessa questão de medicamentos. O que foi que ela determinou? Que se fizesse uma apuração emergencial para suprir as necessidades básicas da saúde daquela comunidade, daquele município, enquanto a equipe de campo fosse conhecer a real situação do município e prever a realidade futura. Tanto é, conselheiro Rodrigo... Excelência. Só um minuto, Excelência. Pedindo a paciência de Vossa Excelência. Tanto é que, tão logo realizado o levantamento de campo, feito o diagnóstico da real necessidade de quantidade de tipos de medicamentos, foi encerrada a contratação emergencial e já realizada a nova licitação. Essa sustentação, nobres conselheiros, no sentido de pedir que esse
processo seja liminarmente arquivado em virtude do defeito de representação, e ainda que se superasse isso, eu não consigo entender como poderia se superar, se não sob uma infringência do artigo 191, parágrafo 1º do regimento interno, que não fosse aberto vistas, não fosse aberto investigação desses pontos, porque os documentos que se encontram nos autos, fruto inclusive de fornecimento pelo próprio município, porque a denúncia praticamente é apócrifa, já são suficientes para promover o arquivamento do processo. Muito obrigado pela atenção e paciência aí pelo extrapolamento do tempo. Obrigado. Com a palavra, o conselheiro. Excelência, só uma parte, uma questão de ordem. Esclarecimento, primeiramente. Eu estou aqui representando o município de Marechal, sou procurador-geral. O doutor Luiz Guilherme, que me precedeu, estava representando o denunciado, o prefeito, no caso. Eu só queria fazer algumas colocações muito breves acerca do que foi colocado aqui, inclusive pelo doutor Luiz Guilherme. Até em prestígio da fase que se encontra o processo, que é a fase de admissibilidade, além do que foi colocado aqui pelo doutor Luiz Guilherme, que trata da infração ao próprio regimento interno da casa, que não tem os elementos mínimos de representatividade desse... Eu não sei nem o que se trata de um fórum, a gente não sabe nem o que é a Constituição, o que se presta, qual é o objetivo desse fórum. Não existe subsídio, substratos mínimos probatórios aqui nessa denúncia, certo? Inclusive em todas as passagens que o Ministério Público de Contas, o nobre Ministério Público de Contas, avaliou, todos os fatos, na verdade, que o Ministério Público de Contas recomenda que seja admitido a denúncia, já começa, por exemplo, o fato de criação de cargos, considerando que a denúncia não elenca casos concretos. Fato 2, da publicidade, não apontou condutas que pudessem configurar descumprimento daquelas sendo determinadas. Fato 3, contratação de assessoria jurídica, inexistindo na representação elementos fáticos que justifiquem a instauração do procedimento investigativo. Fato 4, digitalização, a representação é falha na indicação de elementos específicos do processo de contratação que indicariam descumprimento de normas relacionadas. Fato 5, contratação emergencial de medicamentos, não há observação expressa nesse sentido, mas tudo que se coloca aqui foi obtido através de informações do município. Então, excelências, nobres conselheiros, a gente está aí diante de uma denúncia vazia, algo que está movimentando todo o aparato institucional desse nobre tribunal. Estamos aqui, o pleno reunido, advogados, procuradores, para tratar de vento, porque na verdade é isso que se trata. Então a gente está em um verdadeiro denuncismo, que eu acredito que essa corte não vai se prestar o papel de se pautar em uma motivação que se deixa nítida aí, motivação política, que se identifica de todo o contexto dessa denúncia. E por isso o município também pede que seja arquivado o procedimento e a denúncia. É o que se tinha colocado, no mais, o município reitera o que foi colocado aqui pelo advogado que me precedeu. Se eu fosse fazer mais qualquer outra ponderação, seria redundante. E eu agradeço pela atenção. Com a palavra, o conselheiro. Senhora presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, senhor membro do Ministério Público de Contas, dando seguimento aqui à relatoria, eu informo-lhes que registro aqui a competência desta Corte de Contas para exame dos fatos narrados na representação, e aqui eu conseguindo as normas que autorizam o tribunal ao exame da matéria. E peço vênia para dispensar a leitura aqui desse registro aqui das competências dessa Corte de Contas. E passo para os fundamentos. E nos fundamentos, eu conseguindo aqui que os artigos 192 e 193 do Regimento Interno, que trata da tramitação do processo de representação, ele dispõe que essas denúncias e representações encaminhadas ao Tribunal de Contas deverão preliminarmente observar procedimento específico no que concerne a admissibilidade do pleito. E é o que nós estamos aqui nesta fase processual. Então, aqui nós estamos a decidir se o tribunal vai conhecer ou não dessa denúncia, se ele acolhe,
e se prossegue com o controle, né, instruindo esse processo. Portanto, conforme previsão regimental, esse juízo de admissibilidade ele se dá através de decisão deste Tribunal Pleno, após ouvir o Ministério Público de Contas, mediante análise sumária dos fatos e os indícios de provas trazidos aos autos. Aqui eu faço registro também do artigo 191 do Regimento Interno, que é a nossa Resolução 003/2001, que trata dos requisitos para admissibilidade das representações trazidas ao conhecimento desta Corte de Contas. Então, eu relaciono aqui esses requisitos. O primeiro deles é que as representações elas devem tratar de matéria de competência desta Corte de Contas, como mais à frente eu vou especificar sobre essa competência. Então, o segundo é que ela deve se referir a administrador responsável sujeito à sua jurisdição. Terceiro, ser redigida com clareza. Quarto, conter o nome completo, qualificação, cópia de documento de identidade e e endereço do denunciante. Também deve conter informação sobre o fato e a autoria, as circunstâncias e os elementos de sua convicção. E, por último, a indicação das provas que deseja produzir ou indício veemente da existência do fato denunciado. Portanto, é isso que dispõe ali o nosso artigo 191 do Regimento Interno. Observa-se preliminarmente que se trata de matéria inserida no âmbito da competência fiscalizadora deste órgão de controle externo, conforme disposto no artigo 6º, inciso 4º, 6º e 15 do Regimento Interno, refere-se a administrador jurisdicionado a esta Corte de Contas, conforme artigo 2º, incisos 1º e 2º também do Regimento Interno. Os fatos narrados estão redigidos em linguagem clara e objetiva, contém o nome completo do denunciante e o seu endereço, conforme folhas de número 2 dos autos. Contém informações sobre o fato e a autoria, e há indício de provas das irregularidades. No que diz respeito às representações apresentadas por pessoa jurídica, que é o caso aqui, que foi o Fórum de Combate à Corrupção Eleitoral, dispõe o Regimento Interno, no seu parágrafo 1º, artigo 191, que, eu passo direto para o parágrafo 1º, a denúncia ou representação, peço também vênia para relatar. A denúncia ou representação apresentada por pessoa jurídica será instruída com prova de sua existência e comprovação de que os signatários têm habilitação para representá-la. E aqui, nesse ponto, a representação sobre exame não encontra-se instruída com o ato constitutivo do representante, bem como não há comprovação de que o signatário está habilitado para representá-la. E aqui eu abro um parênteses para dizer que assiste razão ao doutor Luiz Guilherme com relação à sua fala, com relação ao primeiro item. Então, a representação, de fato, não vem instruída com o ato constitutivo do fórum e também não diz se o signatário dela, aquele que subscreve, está habilitado para representá-lo. Entretanto, e aí eu também chamo a atenção de Vossas Excelências, que tem um outro aspecto a que ser ponderado, a que ser refletido por Vossas Excelências com relação a esse fato. Eu entendo que a ausência de tais documentos não constitui, mesmo nesta fase processual, obstáculo para a apuração dos fatos irregulares ocorridos no âmbito da administração municipal de Marechal Deodoro, ora trazidos ao conhecimento desta Corte de Contas. Isto porque é dever constitucional e legal deste Tribunal de Contas, por iniciativa própria, realizar inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. E, em caso de ilegalidade de despesa,
aplicar aos responsáveis as sanções previstas na legislação, conforme artigo 71, inciso 4º e 7º da Constituição Federal de 1988, bem como constitui o Tribunal de Contas órgão legitimado a receber e processar representações no exercício do controle das despesas decorrentes de contratos e demais instrumentos regidos pela Lei 8.666 de 93, conforme estabelecido no artigo 113 daquele diploma legal. Assim, a ausência da documentação em questão não constitui óbice para a instauração do procedimento de fiscalização. Os documentos carreados aos autos constituem fortes indícios de prova dos fatos apontados irregulares. Indícios estes suficientes a recomendar a apuração dos fatos tratados na presente representação. De outro lado, é poder dever constitucional deste Tribunal de Contas exercer suas atribuições de fiscalização de órgão de controle, sempre que tiver conhecimento de ilegalidades e despesas ou irregularidades de contas, como no caso interno. Assim, concluindo, considerando as competências constitucionais e legais conferidas a esta Corte de Contas e convencido da necessidade de que sejam apuradas as irregularidades narradas pelo denunciante, eu voto no sentido de que este Tribunal Pleno, no uso de suas atribuições constitucionais, legais e regimentais, decida por conhecer da presente denúncia, ou melhor, representação, conforme foi autuado nesta Corte de Contas, determinar a diretoria de fiscalização dos municípios desta Corte de Contas sejam adotadas providências, inclusive inspeções, diligências e que se fizerem necessárias, objetivando a apuração imediata dos fatos apontados irregulares na presente representação e que, ao final, apresente relatório circunstanciado acerca das irregularidades evidenciadas nos autos, indicando os responsáveis, individualizando as condutas e quantificando possíveis danos ao erário municipal, oportunizando, conforme determinação constitucional, o direito ao contraditório e ampla defesa. E já também voto no sentido de notificar, com a remessa de cópia dessa decisão, o senhor Cláudio Roberto Aires da Costa, o prefeito do município de Marechal Deodoro, no exercício de 2017, e senhora Yolanda Alcântara, prefeita do município de Marechal Deodoro, no exercício de 2016, para que, querendo, no prazo de 30 dias, apresente manifestação de defesa acerca das supostas irregularidades tratadas nos autos, bem como preste as informações, esclarecimentos e junte os documentos que entender necessários à instrução do feito. E, por fim, como nos demais processos que tenho relatado recentemente, dispensar a tramitação desses autos aos conselheiros substitutos, uma vez que não compreende, entre suas atribuições constitucionais, a emissão de pareceres. Portanto, senhora presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira, senhor membro do Ministério Público, é esse o voto que submeto à apreciação de vossas excelências. Em discussão o processo. Com a palavra. Senhora presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira, senhor Ministério Público, eu já fui voto vencido aqui neste pleno com relação à competência deste fórum de fazer representações. Portanto, respeito a decisão da Corte nesse sentido. Mas vejo também, como foi levantado pelos eminentes advogados que aqui fizeram a sustentação oral, digamos assim, de algumas fragilidades que me chamam a atenção. Sei, todavia, da competência e da necessidade desse tribunal agir em casos de denúncias que tenham densidade. Todavia, vejo também, e isso já foi fato, levantamento de críticas feitas reiteradas vezes pelo conselheiro substituto,
doutor Sérgio Maciel, da quantidade enorme de denúncias e representações que temos admitido, subido e não sai do canto. Isso dito pelo eminente conselheiro, com providências sendo tomadas de forma emergencial por Vossa Excelência, presidente, no sentido de equipar esta Corte de Contas dos meios, dos mecanismos necessários para que tenhamos velocidades e podemos prestar os serviços que a sociedade almeja numa Corte de Contas. Louvável, inclusive, a iniciativa de Vossa Excelência. Mas que é uma coisa fragante, que nós sabemos a nossa ainda dificuldade de admitir denúncias e representações com densidades e provas mais fortes do que essa, e está aí sem autuação. De forma, presidente, que para melhor esclarecimento dessas minhas dúvidas e não querendo naturalmente, absolutamente distante de mim, sair das competências do nosso tribunal de fazer essas averiguações. Mas por essas razões que eu elenco assim de forma preliminar, eu gostaria, com todas as vezes, Vossa Excelência, pedir vistas para que eu tenha melhor um posicionamento mais claro com relação a essa denúncia e representação. Muito obrigado, senhor presidente. Em vista o processo ao conselheiro Fernando Toledo. Eu também apreciei alguns comentários a respeito do procedimento, do fórum, alguns comentários sobre a questão do procedimento, se o fórum seria a pessoa jurídica no sentido técnico-legal posto, ia fazer uma correlação também com a questão da denúncia anônima, que acredito que a situação é até mais complicada do que essa, mas são questões que, como o Fernando trouxe, hoje a gente vai debater a respeito. Sem mais processo, senhora presidente, para relatar nessa sessão. Pela ordem, para relatar, conselheiro Fernando. Senhora presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira, senhor Ministério Público, trago para relatar, senhora presidente, além de outros processos, pela adiantada hora, pode ser até que eu solicite o adiamento, mas tem um processo aqui que eu gostaria, pelo tempo que ele já está em análise do meu gabinete, e trata-se de um voto vista, eu gostaria de, pela oportunidade que nós temos do tribunal, com a sua composição completa, eu trazer até para me livrar dessas questões, desse voto vista que já está há algum tempo sobre a minha... Trata-se do processo terceiro número 5501-2007. A unidade é o município de Viçosa. Trata-se das contas do ex-prefeito Périx Vasconcelos Brandão Almeida, que é a prestação de contas do exercício 2006. Voto vista, deixo de fazer novo relatório, por quanto não tenha acréscimo a implementar em relação ao relatório já consignado pelo relator. Nesse sentido, passo ao voto vistas. Das considerações apontadas no voto do relator. O voto do relator aponta irregularidades na execução orçamentária e financeira do município no exercício 2006. Ora, em análise, que teriam a força de justificar a emissão de parecer prévio pela rejeição das contas apresentadas. Conselheiro Fernando, Pois não. eu sou o relator original desse processo, Sim, não é isso? Vossa Excelência. Eu não sei se atrapalharia a sua leitura do voto, mas assim, eu realmente faço um estudo detalhado, mas parece que nesse aspecto, eu especialmente trouxe pela reprovação das contas a questão do 25% de ensino e dos 60% qual é o período, 2006, Fundef. Se Vossa Excelência entender nesses dois aspectos nós debatermos, que é o que me levou a sugerir a questão da reprovação. Agora, entendo também a questão da parte, pode ser que tenha alguma outra situação que, mesmo com a publicação do relatório, o meu, o seu, quem for o vencedor, o vencido, possa ocasionar algum outro problema, mas assim, a rigor, se Vossa Excelência entender,
é a questão, eu aqui, realmente, você ia começar a falar da toda a análise, mas nesse processo eu trouxe, pela reprovação das contas, pelo não cumprimento desses dois únicos limites constitucionais. Como comumente se diz, em todo o contexto, na verdade, o que levou, de fato, a fazer ter esse posicionamento foi no cumprimento, 25 no MDE e a questão do Fundef. Mas aí fica à disposição do Fernando, se quiser fazer a leitura ou adentrar nesses aspectos. Eu estou imaginando, seu conselheiro relator ordinário, e Vossa Excelência tem alguma consideração a fazer sobre isso, ou se... Não, aqui, de fato... Senhor conselheiro, é que, na verdade, nesse eu estava vendo esse processo, nesse aqui ainda não consta a memória de cálculo da educação e do Fundef, nos quais eu tenho aqui, porque era um documento apartado de controle nosso, como se fosse um papel de trabalho, apesar de não ser mais auditor dos auditores. Aí o que eu teria para debater era só a questão de infirmou que não cumpriu os 25%. Aí a questão é só debater, mas o que foi considerado ou não o cumprimento desse, o que foi apresentado de novidade. A mesma coisa com o Fundef, era basicamente isso. Então eu posso até abreviar o Sim. voto aqui. Acredito que não vai ter prejuízo. Não tem prejuízo, porque Vossa Excelência, na verdade, fala sobre 6 itens aqui. Certo. E dos outros 4 itens são realmente, digamos assim, de menor... Os decisivos são esses dois. Esses dois. Então, nós verificamos aqui, seu conselheiro, eu posso até ir à questão, antecipar a questão da execução orçamentária, financeira, que Vossa Excelência faz. Essa aqui é uma das que a gente faz que até... Né? Eu posso até trazer aqui essas questões de conciliação bancária, essas questões todas, resultado patrimonial, limites constitucionais legal. Isso. Posso acho fazer, que, então, essa... Então, exatamente nós verificamos aqui. O voto relator denota que foram atendidos os limites constitucionais legais no que concerne aos itens de saúde. Repassa à Câmara de Vereadores, limite de despesa com o pessoal do Executivo e Legislativo. Todavia, há apontamento no voto do relator de que não foram atendidos os limites de gasto da remuneração e desenvolvimento do ensino, seja o referente aos gastos não inferior aos 25% da receita de impostos compreendida das suas transferências, seja o dos 60% relativo aos gastos com remuneração dos profissionais do Magistério da Educação. Não é nessa linha que nós estamos, então, debatendo, não é isso, seu conselheiro? Esses dois itens. Pois é. Quanto ao limite de 25% da receita de imposto compreendida e proveniente das transferências, insta consignar que a Diretoria de Fiscalização do município das folhas 377 e 387 dos autos assentou que esse limite mínimo fora atendido. A divergência entre este relatório e o voto do relator teve por fundamento a glosa das despesas com salário da educação no montante de R$ 157.194,98. Reputo que assiste razão ao relator por consignar que essa despesa haveria de estar discriminada no anexo 9, ou melhor, 11º, da Lei 4.320/64. Contudo, reputo que as despesas não devem ser glosadas, devendo ser apresentada a ressalva nesses itens, porque fora comprovada no comparativo da receita orçada com a arrecadada, anexada à prestação de contas, consoante se pode observar as folhas 23 dos autos. Diante disso, divirjo do relator neste ponto para acompanhar o entendimento
manifestado pela Diretoria de Fiscalização Municipal, onde foi constatada a realização de despesas em atendimento ao percentual mínimo de 25% nos seguintes termos. Abro aspas. No que diz respeito ao que ordena o artigo 212 da Constituição Federal, houve cumprimento por parte da Prefeitura em exame que determina a aplicação de um percentual de 25% da receita resultante dos impostos arrecadados, inclusive as transferências da União e dos Estados na manutenção do desenvolvimento do ensino, conforme é possível se demonstrar a seguir, fecho aspas, isso está no relatório, nas folhas acima falado. Quanto ao atendimento percentual de 60%, no mínimo, para a aplicação da remuneração dos profissionais do magistério, o Fundef, o relator considerou adequadamente a aplicação do montante de R$ 2.173.503,85 nesta rubrica. Quanto à base de cálculo concernente ao percentual de 25% da receita resultante dos impostos de arrecadação, inclusive as transferências da União e dos Estados, na manutenção e desenvolvimento do ensino, o relator definiu ao montante de R$ 3.645.731,96, reportando-se as folhas 22 e 24 dos autos. Ao analisar as folhas 24 dos autos, pude perceber que as transferências de recursos do Fundef alcançaram um montante de R$ 3.600.746,88, cifra que diverge do montante indicado pelo relator. Presumo que o relator alcançou esse montante mais elevado na base de cálculo ao adicionar a remuneração de depósitos bancários vinculados ao Fundef no valor de R$ 44.985,08. Isso está na folha 22 dos autos. A solução adotada pelo relator tem posição bastante abalizadas em tempos atuais. Contudo, em 2006, existia uma dúvida fundada no sentido de que a remuneração dos depósitos bancários vinculados ao Fundef não deveria integrar a base de cálculo dos 25% a serem destinados ao ensino, que há um rendimento da aplicação tributária desse recurso. Explico. O artigo 212 da Constituição Federal determina que a composição destes percentuais de 25% deve ser constituída sobre os valores da receita de impostos. Deixo isso entre aspas. Contudo, a norma constitucional não cuidou de incluir os rendimentos dos valores transferidos ao Fundef como receita desse fundo, trazendo dúvida fundada, pois esses recursos não têm natureza tributária, ou seja, são advindos de receitas de impostos ou aplicações. Esta discussão é instigante, porque traz consigo um questionamento bastante fundamentado, tanto no aspecto contábil quanto jurídico, sobre a integralização ou não dos rendimentos da aplicação do fundo ao percentual de 25% para emprego na educação. Esta situação ainda tem trazido muitos debates, pois vários órgãos de controle têm defendido que toda a remuneração advinda de aplicação financeira de impostos arrecadados deve integrar a base de cálculo dos 25%, não apenas dos valores já transferidos ao fundo, o que chama a atenção de todos os senhores, o que não é atendido pela maioria esmagadora dos entes federativos. Essa aplicação de recursos que criam uma receita no município não deve
compor isso é uma corrente majoritária, né, pelos entes federativos. A prestação de contas encaminhada pelo gestor faz saber que o mesmo desagregou o valor concernente aos rendimentos das aplicações do Fundef no percentual de 25%. Certamente, ao juízo de que tais valores não integrariam a base de cálculo. Reputo que tal atitude fora pautada em entendimento fundado nas considerações acima lançadas, notadamente quando se considera que naquele momento histórico não havia uma posição contábil sedimentada sobre o tema, razão pela qual entendo que a base de cálculo para atendimento do percentual de 60%, no mínimo para aplicação da remuneração dos profissionais do magistério, do Fundef, com referência ao exercício financeiro de 2006, deve excluir os rendimentos dos depósitos bancários do Fundef. Nestes termos, entendo que o exercício 2006 foi empreendido o percentual, no exercício foi empreendido o percentual de 60,36% na aplicação da remuneração dos profissionais de magistério do Fundef, observando-se o limite constitucional mínimo de 60%, o que faço, com toda a vênia, divergindo do relatório neste ponto. O conselheiro faz algumas outras considerações, entendo, como ele bem disse, de menor monta, como, por exemplo, dos instrumentos de transparência da gestão de fiscalização. Se não houver divergência de Vossa Excelência... É a praxe, né? Não, é a praxe que... É uma praxe, né? É uma Ademais, é observação de importante melhoria de ressaltar gestão, na verdade. que, no caso específico de 2006, ainda não existia essa imposição legal para publicação nos sítios eletrônicos, essas coisas. Perfeito. Do sistema de controle interno, que Vossa Excelência também faz, que é uma coisa que Não leva em consideração. não leva a consideração dele. Não. Portanto, eu passo a minha conclusão, se Vossa Excelência Tá. permitir, para abreviar o tamanho do voto. Perfeitamente. Feitas essas considerações, apresento o voto pela emissão de parecer prévio, apreciando as contas do senhor Péricles Vasconcelos Brandão de Almeida, na qualidade de gestor do município de Viçosa, concernente ao exercício de 2006, recomendando à egrégia Câmara de Vereadores de Viçosa pela aprovação com ressalvas das contas no comento nos termos do parágrafo 1º e 2º do artigo 31 da Constituição Federal, do artigo 36, parágrafo 1º da Constituição Estadual, artigo 82, parágrafo 1º da Lei Nacional 4.320 de 64 e o artigo, em seu artigo 1º, inciso 4 da Lei Estadual 5.604/96. Orientar a atual gestão do município de Viçosa e a Câmara Municipal em observância às seguintes ressalvas feitas nesse parecer prévio, haja vista que são alvo de observação no concernente à gestão futura. Que, item 1, na elaboração da lei orçamentária anual, observe-se o que determina o artigo 165, parágrafo 5º e 8º da Carta Magna. 2. A observância dos princípios orçamentários regentes na elaboração e na execução das ações orçamentárias, visando a correta e transparente gestão dos recursos públicos. 3. A elaboração consistente dos anexos constantes do balanço geral para a réu e do RGF, de forma a prezar pela precisão, clareza e contemporaneidade das informações contábeis, princípio contábil da oportunidade, em todos os demonstrativos. Item 4. A apresentação dos documentos comprobatórios do que foi contabilizado nas transações, a fim de que se possa comprovar a origem e fidedignidade dos valores quando do envio e análise das prestações de contas. Item 5. A obediência à legislação orçamentária, financeira, patrimonial e fiscal vigente, quando da elaboração das demonstrações contábeis. Item 6. A adoção de providências quanto à elaboração
do relatório de controle interno como instrumento necessário de apoio à missão institucional de controle externo, dentre outros. Item 7. A adoção de providências quanto à correta guarda e armazenamento dos documentos públicos do ente. E, por último, que contabilize a despesa com salário e educação no anexo 11º da Lei 4.320, de 64. Assim como voto, e se precisar de mais algum esclarecimento, senhor presidente, senhora presidente, eu saltei alguns itens porque não era um motivo de maiores controvérsias com relação à recomendação da rejeição das contas pelo eminente conselheiro relator. Então, com a palavra, conselheiro Anselmo. Senhora presidente, eu queria fazer aqui um esclarecimento. No ilustre voto do conselheiro, por assim dizer, revisor, eu estou com uma dificuldade, conselheiro, em fazer essa verificação quanto aos gastos quanto à MDE. Com relação, já explico por quê, com relação ao Fundef, realmente, o que for apresentado pelo gestor como gasto de remuneração foi totalmente considerado. Contratação por tempo determinado, R$ 42.000. Vencimento de vantagem fixa de pessoal, R$ 1.900.000. Obrigações patronais, R$ 10.600. Contribuições patronais realizadas ao regime próprio, aqui é INSS e regime próprio, isso que são duas obrigações patronais. E também considerar. De fato, dá o montante de R$ 2.173.503. Acontece que a questão aqui levantada de aplicação das receitas de remuneração de recursos do Fundef e Fundeb, eu entendo não haver qualquer dúvida quanto a relação a isso. Mesmo, eu posso citar um exemplo, é prática antiga, não é a mesma situação. Vou dar um exemplo. O senhor Otávio falou de questão de convênio. Se você recebe um dinheiro de convênio, diz lá que esse dinheiro não pode ficar parado, ele deve ser aplicado. Aplicado por um parado de rendimento, mas não pode ser aplicado de outra finalidade que não seja naquele convênio. Não aplicou, faz o quê? Devolve-se tudo, o original e mais o que, porventura, tenha rendido. Então, com relação a questões do Fundef, eu não reputo que haja essa dúvida. O acessório segue o principal. Por isso, realmente, foi acrescentado da receita arrecadada mais o valor de R$ 44.985, que faz com que esse limite caia de fato para 59,62. Sem este acréscimo, evidentemente, é no limite. Chama a atenção que Vossas Excelências estão votando, evidentemente que tem possibilidade de recursá-lo, mas estão votando com este acréscimo toda vez que eu trago e discrimino, olha, isso aqui foi tirado isso e foi acrescentado isso que ele não acrescentou. Agora, assiste razão que aqui eu acho que dificultou a questão da defesa do gestor, porque a memória de cálculo, neste processo, não existe. Eu estou com elas em mão, como eu estava explicando, é como se fosse um documento elaborado por nossa assessoria. Eu estou com ela aqui, e com relação à questão do MDE, a minha dificuldade é a questão do valor que o senhor levantou, porque aqui o que me leva a 23,39 são deduções, aquelas deduções dos recursos carimbados. Aqui não tem nem a questão, doutor Rodrigo, da questão daquela rubrica geral de pagamento, 122, que a gente discute muito aqui. Somente recursos carimbados. Veja só, eu excluí PENAI, PENARCE, PENAP, PENAC, PENAT, QSE, PDDE, só. Desculpe, PENAC não tem, QSE não tem, mas foi PENAI, PENAP, PENAT e PDDE. Essa exclusão, não há dúvida, que não deve fazer parte para se calcular o limite mínimo em 25%. Com esta exclusão, eu chego do percentual que a rigor teria sido cumprido para este que não foi. Senhor relator, o processo ele foi pedido já há algum tempo, não está no procedimento. Claro que eu tenho o meu voto aqui
estou prestando esclarecimentos, eu só queria que o processo viesse a mim, eu já me comprometo a trazer na terça-feira, mesmo na sua ausência, mas com o voto claro na mente dos julgadores, só para eu fazer esta comparação, para ver se eu mantenho meu funcionamento ou a dívida de Vossa Excelência. Só quanto a isso. Para mim não tem nenhuma dificuldade, senhor presidente, eu gostaria só de Você argumentar. fazer o registro. Gostaria de fazer uma argumentação Perfeito. com relação à demora. Não, Excelência. Não, mas eu quero fazer. Eu não posso nem falar disso. Eu quero também fazer, tenho senhor razão. conselheiro, e vou dizer por quê. Porque isso não é demérito para Vossa Excelência, não. É elogioso o que eu vou dizer. Porque o voto de Vossa Excelência é de uma amarração tamanha que dá um trabalho hercúleo de minuciar, de se detalhar, eu me socorri, seu relator, até de assessoria externa, para poder A gentileza sua, encontrar professor. essa. Mas eu digo isso com muita propriedade. É por isso que nós demoramos um pouco. Eu, inclusive, tive a oportunidade, de algum momento, colocar esse processo em pauta e precisei retirar, porque vi algumas inconsistências ainda com a minha equipe. Nós precisamos, então, nos debruçar um pouco mais. De forma que eu quero dizer que Vossa Excelência preparou o voto com muita maestria, com muita competência. Então, agora, houve, naturalmente, alguns equívocos que nós aqui fizemos mostrar e, com certeza, levo para a apreciação de Vossa Excelência, mais uma vez, para que refresque a Vossa Excelência. E que fique registrado também, inclusive, para que o gestor que se manifestar, que dessa olhada eu também faria a juntada das memórias de cálculos, aí tendo a possibilidade, se o gestor quiser, de se manifestar a respeito delas. Com o processo lá no nosso gabinete, naturalmente. Claro, evidentemente, considerando o voto de Vossa Excelência. Até para melhorar a questão da defesa do gestor, que é o meu posicionamento. Conselheiro Fernando e conselheiro Anselmo, eu só queria dar uma sugestão para não ficar uma coisa diferente. Eu gostaria de solicitar ao conselheiro Anselmo que trouxesse o voto na sua presença, né? Que na próxima sessão Vossa Excelência terça-feira eu não estaria, mas quinta Exato. estaria aqui. Então, que Nenhum trouxesse problema. na quinta para a gente, né? Como todos os processos Certo. são assim, quando se pede vista, então seria mais apropriado. É só uma sugestão. Sem nenhum para não problema. quebrar. Eu faço essa solicitação porque teve um processo do conselheiro relator, eu pedi vista com funcionamento e ele autorizou que eu trouxesse, mesmo com voto divergente. Pedido de vista, é isso? Vista das vistas, né? Porque se, por exemplo, o senhor falou um valor, na memória de cálculo não consta esse valor integral, assim como no texto do meu voto não consta. Aí, como eu cheguei àquele limite, fazendo as exclusões apropriadas, com o Fundef eu já identifiquei. É a questão mesmo da correção do valor aplicado do Fundef. E não só do Fundef, não, senhor conselheiro. Eu estava verificando aqui, olhando melhor, é com outros tributos que renderam, tiveram algum rendimento, que fizeram parte da base de cálculo para transferência para o Fundef. Porque Esse rendimento. quando vem o recurso do Fundef, é Fundef. Aí fica lá aplicado e você aplica o conta de poupança ou outra que tem rendimento. Mas eu chamo a atenção que foi até um equívoco quando eu fiz a explicação. Não foi só a questão do rendimento dos recursos do Fundef. Tá. Rendimento de tributos como um todo, que ficaram aplicados do banco, e Vossa Excelência utilizou também, além do recurso tributário, do ganho financeiro dele para fazer a base de cálculo para o Fundef. Até possível verificar isso, porque eu tenho registro financeiro exatamente, R$ 44.900 o valor que você elencou. A questão é só essa quanto ao Fundef. Isso aí eu identifiquei na hora. É isso, senhor presidente. Conselheiro Sem Fernando. problema. Fica sobrestado. Senhora presidente, pela avançada hora, eu vou pedir, venha. Aqui é um processo até muito simples, aqui é um processo de arquivamento de alguma coisa que eu até comentei com a minha equipe, que não deveria nem tramitar, mas por aqui, como virou processo, precisaria tramitar com relação o arquivamento de alguns processos, que é só os prefeitos que apresentaram justificativa de não ter movimentação financeira. E abrir esse processo com relação a isso. E ele, na verdade, o processo foi aberto porque eles foram notificados, porque em vez de enviar pelo meio eletrônico, enviaram a justificativa pelo meio físico. É por isso que criou-se. Então isso aqui é só os outros processos é só pelo arquivamento da representação, inclusive com vistas, com acompanhamento do próprio Ministério Público pelo arquivamento. Eu não Senhor sei conselheiro, senhor presidente, permita-me atender o meu posicionado
que veio conversar comigo e eu tinha marcado às 14 horas. Pois não. Mas assim que atender, eu retorno. Conselheiro, o senhor tem só um minuto da sua atenção aqui? Como? Um minuto da sua atenção aqui. Ah, tá, tudo bem. Mas já está... Deixa eu te falar. Continua. Os demais processos meus, eu retiro todos eles de pauta. Até para não nominar, são 20 e tantos processos aqui, para não precisar nominar todos. 21, 22 processos. Falta para a próxima quinta. Passa para a próxima quinta, já deixo pautado para a próxima quinta, esses 21 processos. 22 processos. Agradeço a compreensão de Vossa Excelência. Conselheiro Rodrigo, Senhora presidente, eu estou pedindo o adiamento dos meus processos também, tendo em vista o adiantado da hora. agradecendo e, na realidade, estamos todos com o tempo meio... Enfim. Eu trago, senhores conselheiros, senhora conselheira, os processos, os projetos de lei que estamos encaminhando à Assembleia Legislativa, que Vossas Excelências todos já estão de posse das cópias e que nós tivemos um incremento de mais 2, mas eles também foram encaminhados às Vossas Excelências, o de criação da nossa diretoria de controle interno, o de um aumento que será efetuado aos diretores e chefes de gabinetes do tribunal, e também a criação de uma estrutura. Estamos encaminhando também à Assembleia uma estrutura mínima também para atendimento às necessidades do Ministério Público de Contas, e também um projeto de lei que trata da remuneração dos subsídios dos procuradores. Então, como se manifestam alguma manifestação, então e estaremos fazendo o protocolo, estaremos encaminhando para protocolar na Assembleia Legislativa ainda esta tarde. Faculto a palavra ainda à senhora conselheira, aos senhores conselheiros, ao representante do... tem mais uma comunicação que gostaria de fazer, que é no sentido de que estamos também fazendo um estudo de impacto financeiro com relação ao auxílio alimentação de todos os servidores do tribunal, e que, pelo adiantado que nós estamos trabalhando, acreditamos que na próxima semana talvez já esteja disponível para trazer ao Pleno para conhecimento e deliberação de todos. Senhora presidente. Lembrar também aos senhores conselheiros que disponibilizamos que vejam em suas agendas um momento para que nós possamos vir a apresentar o nosso sistema de virtualização processual para conhecimento de todos. Talvez eu pensei na segunda acho que é dia 14 do próxima semana, próximo mês, 14, 16? Segunda, 12 ou 19. Não, 12, porque 19 nós já temos Poderia ser marcado, agendar para dia 12, umas 10 horas na presidência. Então, continua facultada a palavra. Senhora presidente. Com a palavra, conselheiro Rodrigo. Eu estou com um projeto aqui do Ministério Público de Contas. Ele está todo instruído. Projeto que cria os cargos auxiliares ao funcionamento do Ministério Público de Contas. Todavia, ele está individualizado, ele não está dentro daquela proposta que foi encaminhada de aglutinar no projeto dos cargos comissionados do tribunal. Eu indago da senhora se esse seria um encaminhamento, né, em
desconsideração ao que ficou discutido lá em reunião administrativa? O que ficou definido lá é que encaminharíamos os projetos todos, e se eles estivessem prontos hoje, encaminharíamos todos, né? Já estão sendo encaminhados, estarão sendo encaminhados agora à tarde. Agora à tarde.